E aí, gente, tudo bom? Correndo aqui, ó. Deu certo. Bom dia, bom dia. Deixa eu ajustar aqui, deixa eu ver se eu consigo ficar mais. Bom dia para todos, bom dia. Tô ajustando a posição aqui. Sejam todos bem-vindos, bom dia para mais um estudo nosso. Deixa eu encontrar aqui, peraí. Bom dia, povo de Deus. Pronto, acho que aqui é o ponto. Maravilha. Isso. Tudo bem com vocês? Tudo em paz? Animados aí? Mais uma quarta-feira. Mais um momento de live agora para a gente estudar a palavra. Nós estamos seguindo o livro de Gênesis. Estamos com uma proposta temática, né? Não é expositiva. Nós não temos aqui por intenção olhar cada verso, como nós fizemos nos livros pastorais lá do Novo Testamento, as cartas de Pedro, João e de Tiago. Aqui a nossa proposta é olhar para o início de tudo. O livro de Gênesis significa o princípio, né? Muito sugestivo aqui em Fortaleza, ali na Santos Dumont, a Clínica Maternidade Gênesis. Virou até hospital já, mas a minha primeira menina, a Tamin, quando nasceu, eu me lembro que depois de uma noite inteira a Cíntia tendo contração, sem saber que era contração, achando que era uma cólica, a médica falou, então me encontra lá na Gênesis que eu quero te ver. E aí nós fomos lá na Clínica Gênesis, a Cíntia já estava com acho que 7 ou 8 centímetros de dilatação, dali a gente correu para o hospital que já estava programado o parto. Então, Gênesis, princípio, e a gente está olhando aqui para os princípios, deixa eu colocar aqui, e tirando temas, tirando lições importantes para as nossas vidas, né? Então, estamos dando tempo aí para o pessoal entrar, enquanto isso você já vai para o capítulo 12, capítulo 12, na verdade vamos começar pelo capítulo 11 ainda, verso 10. Eu vou ler até o capítulo 12, capítulo 11, verso 27, perdão. Quem puder anotar aí no comentário, coloca aí, ó. Gênesis 11, 27. Nós vamos ler até o 12, verso 3. Então, Gênesis 11, 27 até o 12, verso 3. Bom dia para todo mundo. Todo mundo entrando aí dando bom dia e eu não estava prestando atenção. Bom dia, gente. Bom dia, tô vendo aqui os nomezinhos enquanto o pessoal entra. Olha que legal. A dona Raimunda tá vendo a gente de Roraima. Muito bom, dona Raimunda. Adriano é muito querido. Vamos lá. Isso, a Claudiana já colocou aí. Obrigado, Gal. Começa em Gênesis 11, 27 e vai até o capítulo 12, verso 3. Vamos lá. Vamos começar então Gênesis 11, 27 e depois a gente faz a nossa oração, ok? Começa assim. Esta é a história da família de Terá. Muita atenção aqui. Terá gerou Abrão, Nor e Harã. Harã gerou Ló. Harã morreu em Ur dos Caldeus, sua terra natal, quando ainda vivia Terá, seu pai. Tanto Abrão como Naor casaram-se. O nome da mulher de Abrão era Sarai e o nome da mulher de Naor era Milca. Esta era filha de Harã, pai de Milca e de Iscá. Ora, Sarai era estéril, não tinha filhos. Terá tomou seu filho Abrão e seu neto Ló, filho de Harã, e sua nora Sarai, mulher de seu filho Abrão, e juntos partiram de Ur dos Caldeus para Canaã. Mas ao chegarem a Harã, estabeleceram-se ali. Terá viveu 205 anos e morreu em Harã. Só uma pausa aqui. Harã fica no norte da terra de Israel, lá onde hoje é por ali a Síria, o Líbano, ok? É naquela região ali. Então, capítulo 12 agora. O Senhor disse a Abrão, saia da sua terra,
do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Ponto aqui. Vamos orar. Querido Deus, nós queremos colocar esse tempo de devocional diante do Senhor, para que o Teu Espírito nos fale ao coração de maneira profunda, esclarecedora, Senhor, e também desafiadora. Que tenhamos desafios hoje a partir dessa leitura, desafios a serem vivenciados e vencidos na trama do nosso dia a dia, Senhor. Que essa leitura nos encoraje a vivermos o nosso dia a dia, cientes de que o Senhor é o autor e aquele que controla a história. Por isso nós te pedimos tudo isso e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Pessoal, vamos pensar aqui então em que momento do Gênesis nós estamos. Isso é muito importante para você entender o enredo bíblico. Quem está comigo desde o início do nosso estudo aqui de Gênesis, você vai lembrar que nós começamos dando alguns capítulos maiores do enredo bíblico todo. Os capítulos 1 e 2 do livro de Gênesis, eles compreendem o primeiro grande ato do enredo bíblico, que a gente chama de criação. O capítulo 3 inaugura o segundo grande ato deste enredo bíblico, que é chamado de queda. É quando vem o pecado de Adão e Eva, e a partir daí você vê uma bola de neve que cresce, né? O homicídio de Caim para com Abel, depois a perversidade da raça humana a ponto de Deus ir ali e zerar a conta com todo mundo dizimado debaixo das águas do dilúvio, exceto a família de Noé, e a partir de Noé Deus estabelece uma outra aliança, e então a terra continua a ser povoada e chega até onde nós lemos na segunda-feira passada no capítulo 11, no relato da Torre de Babel, onde o povo ainda era com uma só linguagem, mas ainda com aquele único desejo pecaminoso e rebelde de quererem ser como Deus, uma torre alta para subir até os céus, e de maneira arrogante e autossuficiente queriam fazer um nome para si, um nome grande para si. A partir daí é que o relato bíblico nos diz que Deus dispersa eles por entre as terras do mundo, se constituem as nações e lhes divide a língua, a linguagem. E então a gente chega agora neste verso 27 do mesmo capítulo 11, onde a gente já vem aqui a partir do verso 10, nós paramos segunda-feira no verso 9, no final do relato da Torre de Babel. No verso 10 ele começa agora a descendência de Sem, dos semitas, e ele vai falar, depois do dilúvio, tarará, ele vai falar aquela ruma de nome, e aí ele chega no verso 27, onde nos interessa. Em uma família de um homem chamado Terá, o Terá que tem 3 filhos, Abrão, Naor e Harã. O Abrão e o Naor se casam, o Harã gera o filho Ló, aí ele morre, o Abrão como Naor se casam, e aí tem toda a descrição dessa família, e aí aí eles param lá no extremo norte de onde hoje é Israel, lá em cima, na região do Líbano e mais acima na Síria, e ali o chefe da família Terá morre com 205 anos, nesta região chamada Harã, e então Deus vem capítulo 12, e em sonho, em visão, ele chama Abrão, ainda nós conhecemos ele por Abraão, mas ele chama Abrão para uma nova missão, e aí ele faz uma promessa para este homem chamado Abrão. Gente, aqui é onde talvez a virada mais importante do enredo bíblico acontece. No Antigo Testamento, dos capítulos 1 ao 2, criação, do 3 para frente, a queda, a separação do homem do seu Criador, aquilo que Deus
prometeu acontecer. No dia que vocês comerem desse fruto, certamente morrerão. Então houve esta morte. Nós já exploramos esse tema da morte como uma separação. O homem foi expulso, mas Deus criou todas as coisas para interagirem com Ele, para estarem debaixo de uma relação de aliança com Ele. Então Deus não ia deixar que o mundo continuasse apenas nessa espiral descendente. Deus aqui começa um plano de restauração. Entenda isso, porque isso aqui é muito importante, tá? O capítulo 12 de Gênesis, que aqui tem um subtítulo chamado o chamado de Abraão, aqui nós temos uma virada de enredo, né? Na narrativa no inglês se chama plot twist. Aqui o enredo vira e Deus diz assim: não vou deixar a coisa continuar seguindo nessa espiral descendente. Cada vez o homem estava pior e agora, além de pecaminoso e voltado para si próprio, ele agora está espalhado entre as nações, ele não se entende mais. Já começam as guerras entre os povos. Você vai ver o quanto as nações vizinhas de Israel foram uma pedra no sapato de Israel e muitas guerras. Mas Deus diz, isso não vai ficar assim. Eu vou começar agora um plano de restauração do homem e de toda a criação. E para fazer isso, Deus escolhe uma nação, uma família, na verdade, que a partir dessa família viria a existir uma grande nação. Bem, aí aqui entram alguns detalhes importantes, que é o alvo do nosso estudo hoje, para você entender. Ele chega para este homem chamado Abrão e diz assim, verso 2, farei de você um grande povo. Abrão, eu escolhi a sua família, para que a partir da sua família uma grande nação se constitua. Então a primeira característica dessa bênção de Deus é uma descendência numerosa que vai virar uma nação. Aí ele fala, eu o abençoarei e tornarei famoso o seu nome. Falamos isso na segunda-feira, mas vale a pena a gente repetir aqui, ó. Enquanto lá no relato da Torre de Babel, o homem arrogava para si este empreendimento de fazer para si um grande nome, e Deus frustra esses planos, aqui em Abraão ele diz como é o jeito certo, ele diz, Abraão, eu vou fazer de você uma grande nação e vou tornar famoso e grande o seu nome. Então os nossos empreendimentos pessoais que visam a nossa própria glória estão fadados ao fracasso. A gente pode até suceder materialmente, mas pode ser que aos olhos de Deus e do ponto de vista existencial seja um grande fracasso. Você conhece gente, eu já ouviu falar de gente que tem tudo, mas vive como se ao mesmo tempo não tivesse nada? Gente que aos olhos humanos e materiais apenas conquistou grandes coisas e pode ter até feito um grande nome para si, mas existencialmente são pessoas vazias e fracassadas. Isso porque qualquer empreendimento pessoal de fazer pela força do meu próprio braço um grande nome para mim, estará fadado ao fracasso existencial, porque quem nos dá a possibilidade de termos um grande nome é o Senhor, é o plano maior dele que está se desdobrando pela narrativa da história do mundo e para dentro do qual o Senhor me chama para participar. E aqui eu queria esclarecer um ponto que às vezes a turma religiosa fala de maneira equivocada. Então a gente usa essa expressão que eu vou dizer agora apenas porque é costume da gente falar, mas biblicamente falando ela é uma expressão equivocada, quando a gente diz assim, ó, Deus tem um plano para a sua vida. Então, onde é que tem isso aqui na Bíblia? Não tem canto nenhum, né? Deus não tem um plano para a minha vida. Veja, biblicamente o correto é dizer, Deus tem um plano, ponto. Ele está dando andamento a este plano. Aqui em Gênesis 12, ele revela para este homem chamado Abrão, que viria a ser uma família, e desta família se transformaria numa grande nação, e eles seriam bênção para toda a terra. Ele revela que plano é esse. Então, o jeito certo de nós nos entendermos dentro deste plano, ao invés de dizermos que Deus tem um plano para a minha vida,
Deus então vai ter o quê? Vários planos, um para a minha vida, outro para o Francisco, outro para o Paulo, outro para a Maria. São vários planos diferentes, como é isso? Não, Deus tem um plano. E o plano de Deus tem um objetivo: restaurar completamente a criação maculada pela queda lá do Gênesis. Este plano vai alcançar o ápice na figura de Jesus Cristo. A gente vai chegar lá. Ele é inaugurado do ponto de vista de ser anunciado para o homem aqui em Gênesis 12. Mas e aí, onde é que eu entro nessa história? Pois bem, Deus conta comigo e com você. Ele nos quer dentro deste plano, para sermos primeiro inseridos neste plano e depois virarmos agentes deste plano. Então veja só, Deus tem um plano dele. Se lembra quando ele fala através do profeta Jeremias? Eu sei os planos que tenho a respeito de vós outros. Ele diz, meus planos, meus pensamentos, Isaías, são mais altos do que os vossos. Ou seja, o plano de Deus, que é absolutamente soberano, ele está acontecendo. Nós somos chamados para entrar dentro deste plano. É o que ele fala lá através de Jeremias para o povo, quando ele diz assim: os meus propósitos é que vocês saiam do cativeiro da Babilônia e entrem de volta dentro deste plano que eu estou construindo na história, que é o povo de Israel ser uma bênção para as nações. Então, recapitulando, Deus tem um plano. Este plano nos é anunciado aqui, no chamado de Abrão, que viria a se chamar Abraão, okay? Pai das nações. E aí ele continua, deixa eu continuar relendo aqui, verso 3. Eu abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que não o abençoarem, ou seja, os que o amaldiçoarem. E aí importante aqui, ó, e por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Olha o que é que Deus está dizendo aqui, ó. Deus está dizendo que a bênção derramada sobre Abraão através dessa promessa não era algo para encher a barriga do Abraão e ele dizer, olha como eu sou abençoado e próspero. Ele diz, eu vou te abençoar para que através de você todas as nações da terra sejam abençoadas. A gente chama isso de bênção abraâmica. A bênção abraâmica, ela é este paradigma onde o ser abençoado não será o detentor da bênção, será apenas o repassador, o intermediário, né? O broker, vamos dizer assim, aquele que intermedia. Deus me abençoa para que eu seja uma bênção. Ele diz para Abraão, Abraão, eu vou fazer de você um grande povo, eu vou tornar o teu nome famoso, eu vou te dar uma terra, um pedaço de chão para você constituir essa nação. E com esta bênção derramada sobre você, final do verso 3, todas as nações da terra, todos os povos da terra serão abençoados. Esse é o padrão, queridos, desta virada da história agora. E aqui é importante a gente entender algumas coisas. Nessa época, haviam outras nações. Por exemplo, lá em Ur dos Caldeus, onde depois virou a Babilônia, onde hoje é a região do Iraque, Deus poderia ter abençoado lá a própria terra de Ur dos Caldeus e ter dito que dali algum outro caldeu que não Abraão seria o pai das nações e através dele muitos outros seriam abençoados? Deus poderia. Mas por que ele não o fez? Ninguém sabe. Deus precisou que uma família de lá saísse, se estabelecesse no norte da terra de Canaã, e de lá Deus escolhesse um dos 3 filhos. Veja, Deus podia ter chamado o Naor ou o Arã, que eram filhos de Terá, mas ele escolheu o Abrão, que era um dos 3 filhos do Terá. Então isso é para dizer para você o seguinte, o Deus que a Bíblia nos apresenta, ele é um Deus que elege, ele é um Deus que escolhe. Mas veja só, e aí é onde o povo se enrosca todo, isso dá uma confusão horrorosa. A eleição de Deus não significa a condenação dos outros que não foram eleitos. Isso é importante, tá? Por exemplo, eu falei isso domingo agora. Entre os irmãos Esaú e Jacó, filhos de Isaac, netos de Abraão, Deus escolhe Jacó, mas não condena Esaú. A eleição de um nunca é ao custo da condenação do outro. Então, o ponto aqui é, Deus escolheu Abrão.
Deus podia ter escolhido quem ele quisesse de outros povos, mas ele escolheu Abrão e disse: a partir de você, Abrão, eu vou fazer um grande povo. E aí eu quero explicar agora, para a gente terminar essa última parte da bênção aqui, quando ele diz assim: por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Eu vou reler para você aqui, ó. Não precisa não, que ele vai falar da terra, vai dar descendência, a terra de Canaã e tal. Deixa eu enfatizar então nisso aqui, que é o final do verso 3. Por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Como assim, por meio de você? Veja, Abraão teria um filho, Isaque, que teria outro filho, Jacó, que teriam 12 filhos, que seriam os 12 chefes das tribos de Israel, e a partir daí a nação de Israel seria constituída. Aí tem um fio de enredo longo aí, essa nação vai para o Egito, é na época da história de José, vou pregar sobre isso domingo agora na igreja. Depois lá do Egito, 430 anos, vem Moisés, liberta o povo, peregrinação pelo deserto, entra Josué na cena, Josué lidera o povo para dentro da terra de Canaã, conquistam a terra, vem o período dos reis, Samuel, rei Saul, rei Davi, rei Salomão, depois o reino é dividido, norte e sul, muita atrapalhada, os profetas passam esse período todinho de reis corruptos e Deus dando castigo para o povo e depois perdoando o povo, até que chega no momento em que se cumpre a promessa do Messias, Jesus Cristo. Então, nesse desenrolar todinho, a gente vê que Abraão teve Isaque, Isaque teve Jacó, Jacó dos 12 filhos tinha um que se chamava Judá, de Judá veio um rei chamado Davi, e da semente de Davi viria o Messias, que seria o leão da tribo de Judá, Jesus Cristo, o filho de Davi, o Messias. O que é que Jesus Cristo fez? João Batista olha para ele e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O plano de Deus não era reverter a maldição lá do Gênesis 3, quando Adão e Eva pecam e inserem no mundo o pecado? Pois o Messias, Jesus Cristo, é esse que agora, ritualmente, pela morte do Cordeiro de Deus, os pecados do mundo seriam perdoados. Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? O perdão de pecados e a vida eterna. Então aqui está se cumprindo a promessa que milênios antes Deus havia feito para Abraão, aqui ainda chamado de Abrão. Abrão, por meio de você, Abrão, você não sabe como ainda, você não faz ideia do que vai acontecer nos séculos para frente, mas por meio de você, Abrão, todos os povos da terra serão abençoados. Os povos da terra que eu mesmo, disse Deus, isso é por minha conta, tá? Mas é como se Deus estivesse dizendo assim, os povos da terra que eu mesmo precisei espalhar entre as nações, lá em Gênesis 11, depois daquela tentativa patética da construção da Torre de Babel, esses povos, essas nações agora que vão fazer um bocado de besteira, esse povo que está espalhado, eu vou abençoá-los, Abrão, e vai ser através da sua semente, através da semente de Abrão, que viria a ser Abraão, Deus constituiria um povo, o povo de Israel, e ele daria um código de leis para esse povo que traduziria um jeito de viver, que se todas as nações ao redor olhassem para Israel, vivendo a partir daquele jeito de Deus de ser nação, os povos olhariam e diriam: que Deus é esse que cuida, que guarda e que dá tanta sabedoria para esta nação? Nós queremos esse Deus. Então, Deus está falando isso para Abraão. A nação que vai nascer a partir de você, Abraão, terá a missão de ser uma bênção para as nações. E a partir desta nação virá o meu filho, a minha semente. Eu me farei carne e abençoarei definitivamente todas as outras nações do mundo. Olha que lindo isso. O que é que eu estou te dando aqui agora? Estou te dando a compreensão do enredo bíblico, da história de um propósito de Deus que está acontecendo e para dentro do qual Deus chama a mim e a você.
Deus estava construindo o seu enredo. Aí chamou um homem chamado Abraão. Vem para cá, você vai fazer parte desse enredo aqui agora. Através de você, as nações serão abençoadas. Aí um belo dia, eu, Mário, entendi essa história. Entreguei a minha vida ao senhorio deste que é o filho de Abraão, que é Jesus. Entreguei minha vida ao senhorio dele e disse: Senhor, eu quero inserir a minha vida dentro dessa história onde Jesus é o clímax absoluto, e eu quero fazer parte dessa história onde Jesus agora governa e reina para todo sempre. Minha vida está agora debaixo deste governo, debaixo deste reinado. E a partir deste momento, eu, Mário, passei a fazer parte desta história maior que Deus está escrevendo no mundo, como abençoado, mas abençoador. Lembra-se do paradigma da bênção de Abraão? Ele foi abençoado para que ele se tornasse uma bênção. Infelizmente, queridos, a gente vive num mundo tão individualista, tão voltado para a satisfação de anseios e desejos pessoais, que a gente confunde a bênção de Deus apenas como uma forma de nós termos o que queremos e nos tornarmos quem nós almejamos ser. Então a gente confunde a bênção de Deus com prosperidade material, com sucesso profissional, com alcance e realização pessoal. Muita gente confunde isso, mas na verdade a bênção de Deus, ela tem sempre esta dupla implicação. Ao mesmo tempo em que ela me abençoa, e isso não tem necessariamente a ver com enriquecimento material, pode ser que tenha, mas não é obrigatório. Mas quando a bênção de Deus chega até mim, eu sou abençoado, mas imediatamente chamado para ser uma bênção. Abraão, eu te abençoarei e tornarei teu nome famoso, e através de você todo mundo será abençoado. Que a bênção de Abraão recaia sobre sua vida hoje. Na verdade, ela já recaiu, mas que você volte a compreendê-la. Você é abençoado e abençoada por Deus, não apenas para ficar sentado e gordo de bênção, mas para externar, transbordar esta bênção sobre a vida do mundo ao seu redor. Amém? Glória a Deus por isso. Quem estiver aí comigo, diga amém. Ou então como a Marília, e eu recebo esta bênção. Agora não receba para reter, receba para liberar. Amém, gente? Louvado seja Deus. Esse é o ensino da palavra de Deus para nós hoje. Nós somos chamados por Deus para sermos uma bênção no mundo em que a gente vive. Glória a Deus por isso. Fiz com vocês agora a exposição da grande virada de enredo da Escritura. O relato do capítulo 3 ao 11, que era como se fosse uma descendente espiralada, estava dando errado de todo jeito. Deus irrompe na história no capítulo 12, não que ele já não estivesse presente, estava, mas no capítulo 12 ele então revela para nós o seu plano de restauração. Deixa eu adiantar uma coisa muito legal. A teologia fala que a vinda a promessa dada a Abraão é a restauração anunciada. Com o surgimento da nação de Israel, a entrega do código da lei, a aliança feita, recapitulada, né? Capítulo 19 do livro de Êxodo, ali Deus faz essa mesma aliança que fez com Abraão, com o povo, dizendo: vocês vão ser uma bênção, vocês serão uma nação santa, um sacerdócio real, vão pelas nações, e as nações olhando para vocês vão se converter. Ali é a restauração iniciada com Abraão, o plano de restauração iniciado. Ali, em segundo lugar, é aquela restauração agora acontecendo a partir da nação de Israel, mas a gente sabe que dá muito errado. E quando entra Jesus em cena, a teologia chama do terceiro subtópico da restauração. É a restauração realizada.
Em Jesus Cristo, Deus realiza isso que ele vem prometendo aqui desde Abraão. Amém, gente? Só para o nosso conhecimento, para o nosso engrandecimento. Vamos orar agora? Feche os seus olhos comigo e vamos juntos colocar nossas vidas e nossas histórias perante o dono da história. Santo Deus, querido Pai, te agradecemos mais uma vez por esse dia que se inicia, pela saúde, Deus, pelo ar nos nossos pulmões. Clamamos, ó Deus, pela vida daqueles que estão padecendo de enfermidades nesse tempo de pandemia, de coronavírus. Te pedimos, ó Deus, se tiver alguém familiar, conhecido ou mesmo alguém que esteja nos assistindo acometido da Covid-19, nós te pedimos, Senhor, que tu tenhas misericórdia, derrame cura, possa resgatar esta vida, Deus, para voltar a gozar de plena saúde e uma saúde inteira, integral, aquela que não é apenas no físico, mas é também na compreensão de que nossas vidas continuam, foram curadas para que continuem sendo parte da tua história, Senhor. Obrigado por essa palavra de hoje, por essa compreensão de que nós somos parte de uma história maior. Fomos alcançados por Jesus Cristo não apenas para ter um passaporte carimbado para o céu, mas fomos alcançados por Jesus Cristo para sermos instrumentos dele, para fazermos o céu aqui e agora, através das nossas ações e das nossas vidas. Nós oramos agradecidos por isso e te pedimos então que isso se desdobre na nossa vida cotidiana, Senhor. Que tenhamos oportunidades de, uma vez tendo sido abençoados pelo Senhor, possamos ser fonte de bênção para outras pessoas. Nos dê essa oportunidade, é o que nós te pedimos e oramos agradecidos, Deus, e com fé, em nome de Jesus. Amém e amém. Bom demais. Deus abençoe, gente. Forte abraço. Essa live, se você entrou no meio do caminho, perdeu o início, ou entrou no final, ou quer rever, daqui a uns 15 minutos ela já está no YouTube da Igreja IP Nova Jerusalém, lá no canal do YouTube, ok? Deus abençoe sua vida e até sexta-feira com a continuação do capítulo 12 de Gênesis, porque esse capítulo, este chamado de Abrão, é muito importante para a nossa compreensão de fé, de vocação e de missão neste mundo. Até lá, sexta-feira, 9h30, estamos juntos de novo aqui. Tchau, tchau.